Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vossa vida. Quero nesse momento louvar, exaltar e glorificar a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele me dá, que Ele me concede para estar aqui nesse momento, após um dia de trabalho, chegando em minha casa, estando aqui em meu lar e poder aqui compartilhar com você de mais uma conversa à luz da palavra de Deus. Quero nesse momento, queridos, convidar você sem delonga a ler comigo alguns versículos na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Ainda no capítulo de número 4, versículo de número 17, glória a Deus, que nos diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glórias a Deus. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, glória a Deus, no capítulo de número 17, versículo de número 20, que nos diz assim: E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Glórias a Deus. E para finalizarmos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, glórias a Deus, versículo 19, que nos diz assim a palavra de Deus: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Somente esses versículos para nossa reflexão nesta oportunidade. Queridos irmãos, amigos, eu me preocupo muito com o que diz de Deus, com aquilo que é de Deus, que pertence a Deus. Eu me preocupo muito. Não precisa ser pastor, não precisa ser dirigente de igreja ou ter qualquer cargo dentro da igreja para se ser preocupado com as coisas de Deus. Desde o momento que você é um crente salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus e tem o teu nome escrito no livro da vida e a esperança de um dia ir morar com Jesus, você tem que ser uma pessoa que se preocupa com as coisas concernentes a Deus.
E eu me preocupo muito. E a minha preocupação atual é com a questão pecado. É com o que se diz pecado. Porque com o passar do tempo, temos observado, temos visto que a igreja parece que ela não está desempenhando o seu papel fundamental. A igreja parece que ela não está muito preocupada com esse quesito chamado de pecado. E isso me preocupa, irmão. Porque a igreja, ela tem um papel fundamental na terra. Ela tem um papel fundamental no mundo, perante a humanidade, para com Deus. Mas parece que com o passar dos anos, a igreja tem perdido, está perdendo, e se não tomarmos cuidado, vai perder totalmente o seu papel para o qual ela foi edificada por Jesus. E o papel fundamental da igreja é pregar contra o pecado. É pregar sobre o pecado, para que as pessoas entendam, saibam o que é pecado e quais os efeitos nocivos do pecado para com a pessoa e para com a relação dessa pessoa para com Deus. O papel da igreja é levar a pessoa a entender isso, de maneira que ela se arrependa dos seus pecados e se achegue a Deus. Mas parece que não se prega mais sobre pecado na igreja. Não se fala mais o que é pecado, o do porquê que é pecado e as consequências que o pecado traz na vida daqueles que o cometem ou que vivem na sua prática. Parece que o pecado, ele tem caído no descaso dentro das igrejas evangélicas. Parece que se tem feito descaso para com o pecado. É como que se o pecado já não existisse. É como que se Deus já não se preocupasse mais com aquilo que é pecado. É como que se o pecado ele envelhecesse, ele enferrujasse, ele apagasse com o passar do tempo. O pecado tem sido tratado desta maneira pela igreja, dentro da igreja. E isso é um perigo. Isso não é nada bom para a igreja. Porque ela tem uma responsabilidade para com Deus. Então eu me preocupo com isso. E eu me preocupo quando eu vejo um irmão ou uma irmã, como aconteceu no domingo agora, dia 2, no nosso culto com a família. Isso me deixa mais preocupado. Quando uma irmã teve uma oportunidade e no seu falar, a irmã falou que nós somos eternos pecadores. Que só vamos deixar de ser eternos pecadores quando chegarmos no céu. E esse dizer me preocupa, irmão. Esse falar me preocupa. E o que me deixa mais preocupado é quando eu não vejo o pastor rebater. É quando eu não vejo o pastor fazer algum comentário para corrigir esse dizer.
Porque, irmãos, nós não somos eternos pecadores. Não, irmão. Não somos eternos pecadores. Nós não somos pecadores. Nós que aceitamos a Jesus, nos arrependemos, não vivemos mais na prática continuada do pecado. Podemos pecar? Sim. Podemos pecar. E até pecamos por pensamento, mas nos arrependemos. Então, desde o momento que você se arrependeu, você não é pecador. Você não tem pecado. A condição nossa, com a qual nós nascemos, que é de pecado, como disse Davi no Salmo 51, verso 5, que em pecado ele foi formado, e em iniquidade lhe concebeu a sua mãe, falando do estigma do pecado, falando da natureza pecaminosa com a qual o ser humano já nasce. Mas nós não somos, por isso, pessoas determinadas a viver na prática continuada do pecado. Somos instigados a pecar, somos tentados a pecar, por causa da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, do estigma da carne, do apetite da carne que há em nós. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver na prática do pecado, na prática continuada do pecado. Ou que temos que viver pecando e se conformar com o pecado que nós cometemos. Não, irmão. Dizer isso é um perigo. Dizer isso parece que é um leque que se abre para a pessoa pecar e pecando ela ficar conformada. Porque ela é uma eterna, é um eterno pecador. Como que se Deus fez o ser humano para pecar? Deus não fez o homem nem a mulher para pecar. Pecaram. Nossos pais Adão e Eva pecaram. Passaram para todos? Passaram. Estamos todos sentenciados por causa do pecado dos nossos pais? Estamos. Mas por isso que Deus proveu um meio de redenção para remir a humanidade desse pecado que lamentavelmente nossos pais cometeram e trouxeram sobre todos, por se originar dele, por descender dele. Por isso que o salmista disse que a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãe, no seu útero, somos formados pela junção do pai com a mãe, pelo encontro do espermatozoide com o óvulo, tornando assim um ovo, e assim gerando dentro do útero, formando um ser humano dentro do útero. O salmista então diz que em pecado ele foi formado. E em iniquidade sua mãe lhe deu a luz. Falando da nossa natureza pecaminosa. Mas isso não nos põe na condição de pecadores, uma vez salvo em Jesus. Nem de eternos pecadores. Como que se nós estamos destinados a pecar sempre, a estar sempre sujeito a pecar. Não, irmão. Não podemos estar sujeito ou nos sujeitar ao pecado para pecar. O pecado não pode se assenhorar da nossa vida ou sobre nós.
Porque aí, disse Paulo, nos tornaremos servos do pecado. E nós não somos mais servos do pecado para viver debaixo do pecado. Mas somos livres agora. Fomos libertos do pecado. Não vivemos mais na prática continuada do pecado a qual nós vivíamos antes de conhecer a Jesus. Aonde pecar era normal. Aonde tínhamos o pecado como normal. Não nos ofendia. Mas quando conhecemos a Jesus, quando conhecemos a palavra de Deus, e nos arrependemos ao tomar conhecimento de que aquilo que nós cometíamos, praticávamos, era pecado para com Deus, Deus nos salvou. Então, irmão, eu me preocupo quando eu ouço alguém ocupar o altar, como temos ouvido muito, dizer que nós somos imperfeitos, se conformando com a imperfeição que o homem, e não Deus, trouxe sobre si. Porque Deus fez o homem perfeito. Eclesiastes 7:29 fala isso, que Deus fez o homem perfeito. E Gênesis diz, a sua imagem conforme a sua semelhança. Se o homem é imperfeito, é por causa dos seus pecados. Não porque Deus fez o homem para ser imperfeito. E que ele tem que continuar imperfeito e se conformar com a sua imperfeição e com a sua prática de imperfeição que ele venha cometer. Não, irmão. Está errado. Você que aceitou a Jesus, você que reconheceu a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você não é mais imperfeito e nem é pecador. Estamos sujeitos a nos sujeitar ao pecado para praticá-lo? Estamos. Se vacilar, ele nos domina. Se vacilar, ele nos usa. E aí, cometendo o pecado, nos tornamos imperfeitos. Mas nós que aceitamos Jesus, não somos imperfeitos e não somos pecadores, irmão. Eu não concordo com esse dizer. Porque se concordarmos que somos imperfeitos, se Jesus vier agora, nós vamos subir? Espera aí, você crê que admite que você é imperfeito? Se Jesus vier agora, aí aonde você está, você sobe? Não sobe não, irmão. Você está enganado. Você está enganado. Você que aceita que é um pecador, se Jesus vier, você acredita que vai subir? Não vai não. Não vai não, meu irmão. Não vai não, meu amigo. Não vai. Tá? Céu não é lugar de imperfeito e nem de pecador. De maneira nenhuma. Céu não é lugar de aperfeiçoar ninguém. Ninguém vai para o céu imperfeito, para quando chegar lá, se tornar perfeito. Como eu tenho ouvido pessoas falar isso na nossa igreja, em cima dos nossos altares. Isso não é verdade, irmão. Céu é lugar de pessoas perfeitas. Só vai entrar no céu quem for perfeito. Ah, você acha isso impossível? Então também será impossível ir para o céu. Por que é impossível? Deus não te fez imperfeito. Ele te fez perfeito. Agora precisamos entender o que se entende por ser perfeito. Precisamos entender. Precisamos buscar a conhecer o que é ser perfeito. O que é perfeição. E aí você vai ver
Por que você acha que Jesus veio como homem? E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado sem pecar. E que ele foi perfeito. Você acha que ele foi perfeito porque ele era Deus? Ele se fez homem. Ele era Deus, mas não tinha os atributos de Deus, e sim os de homem. As mesmas fraquezas e paixões que eu e você, com exceção do pecado. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Agora, por que você acha que Jesus não pecou? Porque ele vivia na dispensação do Espírito Santo de Deus, irmão. O que nos é recomendável também vivermos. Jesus veio como homem para mostrar aos homens que podemos ser perfeitos, que temos que ser perfeitos. Jesus se fez um de nós, como um de nós, com exceção do pecado. Convém sempre frisar isso. Mas ele era como um de nós. Passou tudo o que você, o que eu, o que nós passamos nesta vida. Que muitas vezes julgamos que não vamos suportar. Julgamos que não somos perfeitos. Mas Jesus passou por tudo e venceu. Porque ele vivia continuadamente em oração a Deus. Para nos dar o exemplo, irmão. Jesus veio como homem para nos mostrar o caminho que nós temos que andar, que traçar, para chegarmos a Deus. Ele nos aperfeiçoou. Ele veio para nos remir do pecado. E eu fico preocupado, irmão. Eu me preocupo muito quando eu ouço um irmão subir o altar da igreja, se colocar perante a igreja e dizer que ele é imperfeito. Nós não somos perfeitos, irmão. Eu sei que eu sou imperfeito, mas Deus me abençoou. Não, tá errado. Esse dizer tá totalmente errado, irmão. Deus não compactua das nossas imperfeições que cometemos, não. Não, irmão. Não. O irmão sobe no altar para contar um testemunho de uma bênção que ele julga ser uma bênção e ganhou. Então ele atribui isso a Deus, que muitas vezes nem foi Deus, foi seu esforço, porque Deus capacitou o ser humano para vencer. Mas como é coisas boas, se atribui sempre como uma bênção vinda de Deus. Ainda que não foi uma bênção dada diretamente por Deus. Mas se atribui como sendo de Deus e por Deus. E aí a pessoa diz, eu sei que eu sou imperfeito, mas Deus tem me abençoado. Não, irmão. Deus não abençoa pessoas imperfeitas, não. Aí vamos estar compactuando Deus com os nossos pecados, com as nossas falhas. E Deus não compactua com os nossos pecados, nem com a nossa imperfeição. Então eu fico preocupado, irmão, quando eu ouço o irmão, a irmã subir o altar e dizer isso dentro da igreja. E por último agora, como eu disse, a irmã inocentemente falou que nós somos eternos pecadores. Então isso me preocupa, irmão. Isso me preocupa. Porque a igreja, ela tem um papel fundamental, como eu disse. A igreja, que sempre existiu, desde a fundação do mundo, a multiforme, a sabedoria de Deus, a igreja, ela é multiforme. Ela sempre existiu
nos anais celestiais. No plano de Deus, a igreja já existia antes de existir o mundo, porque na sua onisciência, Deus já via tudo o que ia acontecer. E quando o homem pecou, lá no Éden, e esse pecado passou para todos os homens, por isso que todos pecaram, e por isso que todos morrem, por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 3, fala isso, que o salário do pecado é a morte. Foi o salário que o homem recebeu lá no Éden, quando ele pecou contra Deus. Quando Deus lhes dera determinações, e o homem, querendo ser igual a Deus, por indução do diabo, personificado em uma serpente, o homem acreditou, a mulher depois induziu seu marido, os dois então pecaram, e tiveram como salário a morte. A morte. Romanos 6, 23. E não 6, 3. Romanos 6, 23. Que diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física e morte eterna. Existe solução para a morte espiritual. Existe solução para a morte física, para quem morre em Jesus. Mas não existe solução para a morte eterna. Quem morre eternamente está condenado a viver separado de Deus eternamente, em agonia, em sofrimento. Então o salário que o homem recebera pelo seu pecado em desobedecer a Deus lá no Éden foi a morte. E essa morte passou a todos os homens. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Que pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. E aí Romanos 5, 3, 23 diz, e destituído estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído da presença de Deus. Desligado da presença de Deus. Essa foi a sentença, morte espiritual. E quem está morto não pode estar com quem está vivo. Não pode. O homem morto não podia estar com um Deus vivo. Não podia. Então, o homem foi totalmente desligado da presença de Deus. Foi desligado da presença de Deus. Vivendo separado de Deus, separado da presença de Deus. Mas Deus proveu. Deus proveu um meio para redimir o ser humano. Deus proveu um meio por onde ele pudesse dar ao homem
uma oportunidade de se redimir, de querer viver novamente na presença de Deus. Ele proveu a salvação para o homem. O homem escolheu morrer. Ele escolheu morrer. Ele escolheu se separar de Deus. Quando optou em desobedecer a Deus, quando Deus lhe dissera sobre não comer da árvore da ciência do bem e do mal que estava no jardim. Tudo nos dá a entender que o homem fora feito para viver eternamente. Eternamente. É o único ser que tem dentro de si a eternidade. É o ser humano. Mas no que tange respeito ao corpo, Deus também fez esse corpo para que nele o homem vivesse eternamente. Porque o ser humano, irmão, se você não sabe, o ser humano ele é um espírito com uma alma em um corpo. Vou repetir. O ser humano é um espírito com uma alma em um corpo. Ele é um ser tricotômico, subdivide em 3 partes: espírito, alma e corpo. Esse espírito munido à alma precisa desse corpo para expressar e ter contato com o mundo exterior, com o mundo físico. Esse mundo nosso aqui. E tudo indica que quando Deus colocou esse homem lá no Éden, lhe dando um corpo material, feito da matéria da terra, do pó, para esse corpo ser mantido, eu entendo que o homem comia da árvore da vida, que estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim, no centro do jardim, era a árvore da vida. E para ela, não havia restrição de não comer. Não havia restrição ao homem para não comer da árvore da vida. E sim, havia restrição para que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal que estava no jardim. Então nos dá a entender que à medida que o homem comia dos frutos das demais árvores, ele nutria o seu corpo. Ele nutria a sua carne, como nós nos alimentamos hoje, para alimentar as nossas células. Porque o corpo, ele é célula. Ele é um bolo de célula. Nós somos formados por células. E elas precisam ser alimentadas para subsistir. Mas quando o homem comia da árvore da vida que estava no meio do jardim, parece que isso lhe prolongava a vida do seu corpo. Era isso que lhe prolongava a vida. Assim eu entendo. Não estou falando isso que eu li de ninguém, nem ninguém me falou.
Eu estou falando isso aqui pelo entendimento que eu tenho, pouco na verdade, mas lendo a Bíblia, a minha mente me vem clareando para entender dessa forma. Aqui não tem nada copiado de ninguém. É a graça de Deus que vai me abrindo a mente para esse entendimento, à luz da Bíblia. Porque senão, por que a árvore da vida estava no meio do jardim que Deus plantou? E não havia restrição para não comer da árvore, do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim. Então, à medida que o homem comia, os seus dias iam prolongando. Prova disso, quando eles pecaram, tornando conhecedor do bem e do mal, o que foi que Deus disse? O homem agora é um de nós. E para que ele não coma, olha aí, para que ele não volte e coma da árvore da vida que está no meio do jardim e viva, olha aí, e viva eternamente em pecado. Então o pecado limitou os dias de vida do ser humano. E cada dia vem diminuindo mais e mais. Que a estatística de vida do ser humano cada dia mais diminui. Isso por causa do pecado. O pecado vai limitando o tempo de vida do ser humano. Vai diminuindo. Então, está bem claro que a árvore da vida, o homem comendo, era o que ia fazer ele viver eternamente no corpo. Nesse corpo. Porque independentemente do corpo ou não, o homem, a mulher, o ser humano, ele é um ser eterno. Mas para viver neste mundo, ele precisa do corpo. Para expressar suas ações e ter o contato com o mundo físico, com o mundo exterior. Então, o que alimentava esse corpo, lhe dando vida eterna, era o fruto da árvore da vida. Mas o homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore que ele fora proibido de comer. Desobedecendo a Deus, pecando contra Deus. Porque o desobedecer, como disse Samuel a Saul, no capítulo de número 15 de 1 Samuel, aonde Samuel disse para Saul que o desobedecer era como o pecado de feitiçaria. E o porfiar como contra Deus. Olha o que Samuel disse para Saul quando ele pecou. Desobedecendo o mandamento de Deus, no quesito esperar para Samuel vir e oferecer o sacrifício a Deus e não Saul. Olha o que Samuel disse. Olha o que Samuel disse para Saul. No livro de 1 Samuel, livro de 1 Samuel, glórias a Deus. Deixa eu ver aqui que eu quero ler esse versículo, aonde Samuel
disse para Saul: onde Samuel disse para Saul sobre o pecado glórias a Deus. Eu quero ler esse versículo, irmão, para você ver que o pecado é coisa séria. O pecado diante de Deus é coisa séria. E ele tem consequências drásticas. Ele tem consequências sérias, irmão. Tem consequências sérias. Tem consequência séria para com Deus e na vida daquele que peca contra Deus. Na vida do que peca contra Deus. Meu Deus do céu, eu não estou conseguindo. Um versículo que eu estou sempre citando, aonde Samuel falou para Saul: glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Glórias a Deus. Mas é mais ou menos, irmãos, é mais ou menos como eu citei. Aonde Samuel disse para ele que o pecado da desobediência é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar quer dizer contender. O contender contra Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nosso Deus, meu Pai. Eu tenho o versículo, a mensagem do versículo na cabeça, mas não estou me lembrando, não estou me recordando de onde está no texto aqui em Samuel. Glória a Deus. Achei. Oh, meu Deus, glória a Deus. Perdoe-me, queridos, achei. Está aqui em 1 Samuel, bem na minha frente. Capítulo 15. No capítulo 15 de 1 Samuel, que diz assim, ó: porque a rebelião, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
E o porfiar, o contender, é como iniquidade e idolatria. Ou seja, é pecado e idolatria. O contender. E aqueles que não obedecem a Deus, irmão, está contendendo com Deus. Está desobedecendo a Deus. Entendeu? Então, a rebelião, se rebelar contra Deus, é não fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. É não ser como você sabe que tem que ser diante de Deus. Então você está sendo rebelde contra Deus. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, o contender, é como o pecado de idolatria. Que iniquidade quer dizer pecado. Então foi isso, irmão, que o homem fez lá no Éden. Se rebelou contra Deus. Ele contendeu com Deus. Pecando. E passando esse pecado a toda a humanidade, a todos que nasceram, que estão nascendo e que vão nascer. Mas a igreja, como eu disse, ela já estava preparada para desempenhar um papel fundamental que viria a ser revelado depois. Então, quando Adão e Eva pecaram, que eles não podiam mais permanecer no jardim, na presença de Deus, para que ele não comesse do fruto da árvore da vida que estava no meio do jardim e vivesse em pecado eternamente, Deus os baniu, provendo por sua misericórdia e bondade um meio para que esse homem que escolheu pecar contra Deus também escolha se salvar, se redimir, se regenerar para com Deus. Assim como o homem escolheu morrer, ele também tem que escolher viver agora. Assim como o homem escolheu se separar de Deus, ele precisa também escolher juntar novamente a Deus. Deus então proveu um meio que através do sacrifício que já se realizava desde lá do jardim, quando Deus fez o primeiro sacrifício, matando um animal, para que daquele animal fazer vestes para cobrir a nudez do ser humano. Uma vez que pelo pecado eles entenderam que estavam despidos e tiveram vergonha ao ver um ao outro, coisa que a étera glória de Deus que os envolvia não lhes permitia ver dessa maneira. Mas quando pecaram, a étera glória de Deus que os envolvia foi tirada, de maneira que eles viram um ao outro, viram que era um diferente do outro, se envergonharam pela nudez um do outro. Deus então lhes fez roupa. Que essa coisa de nudismo e seminudismo é coisa de quem não tem vergonha. É coisa de quem perderam a vergonha. De quem não tem Deus. Quem tem vergonha não anda nu, nem seminu, nem mostra a sua nudez, nem as partes do seu corpo. Quem tem vergonha? Porque a vergonha foi algo que Deus colocou no ser humano.
Mas quando se perde, aí fica sem vergonha. Mas é esse sentimento chamado vergonha que nos inibe de fazermos muita coisa que nós gostaríamos de fazer e que podemos fazer. Mas esse sentimento chamado vergonha não nos deixa fazer isso. Mas foi Deus quem colocou isso no ser humano. E Adão e Eva revelaram isso. Quando se deu a entender, a conhecer, de que eles estavam nus. Porque até então eles estavam envoltos pela étera glória de Deus. Mas quando o pecado entrou no homem e na mulher, eles viram que algo era diferente de um em relação ao outro. E então se envergonharam. Aí Deus chega para vestir o homem. E ali era um tipo do que Jesus iria fazer. Para vestir o homem que está nu diante de Deus. Então, através do sacrifício, Deus institui a igreja lá no Monte Sinai. Igreja esta que foi tirada do Egito. Um povo que Deus escolheu para ele, de entre tantos povos que existia, Deus escolheu um povo para ele, para que lhe fosse propriedade peculiar dele, o judeu. Isso por um pacto que ele fez com Abraão, o crente. Abraão que creu em Deus. Deus então escolheu os descendentes de Abraão como seu povo peculiar, como sua propriedade peculiar, para que esse povo representassem Deus aqui na terra. Deus tirou esse povo lá do Egito, onde eles foram criados. Porque os hebreus nasceu na Mesopotâmia, mas foram criados no Egito. O Egito foi o berço do judeu, de Israel. Até o momento de Deus lhe chamar para fora. Isso é o que quer dizer a palavra igreja. Eclésia. Eclésia. A palavra igreja vem da palavra grega. Eclésia. Que vem de duas palavras. Ek, que quer dizer para fora, e clésia, ou de calésia, que quer dizer chamada, convocada. Então, ek, que quer dizer para fora, e clésia, que quer dizer chamada, convocada. Então a igreja ela foi chamada para fora. A igreja Israel foi chamado de dentro do Egito para fora. Deus chamou o judeu que estava no Egito, tipo do mundo hoje,
escravos. Mas Deus foi lá através de Moisés e Arão, pregou a palavra dele através dos sinais e maravilhas que ali se fizeram para que eles crescem no Deus que Moisés estava lhes apresentando. E assim eles saíssem para fora do Egito quando Deus os chamasse. Então, chamado, convocado para fora. Isso é o que é igreja. Isso é o que é a igreja. Chamada para fora, convocada para fora do Egito, para fora do mundo. Para quê? Estando fora do mundo, servisse a Deus e Deus usasse para que fosse agora ao mundo e pregasse a palavra de Deus para tirar também de dentro deste mundo aqueles que quisessem sair. Ou seja, Deus agindo como que se ele dependesse ou precisasse do ser humano. Porque para falar a ser humano, ao humano, Deus usou o próprio ser humano, o próprio humano, para revelar ao humano as suas maravilhas, as suas grandezas. Deus podia se prover dos anjos, como muito bem eles desejaram atentar para isso. Mas Deus não deu. Deus preferiu escolher a mim, a você, comedor de feijão, comedor de arroz, sujeito a se sujeitar às falhas e às fraquezas para praticá-las. Mas Deus acreditou no ser humano, mesmo tendo pecado contra Deus. Deus o salvou e acreditou nele. E confiou a ele pregar a sua palavra para salvar um ao outro. Então Deus tirou o judeu Israel de dentro do Egito para fora e levou ao Monte Sinai, aonde ali lhe deu a conhecer, aonde Deus se revelou ali para eles, revelou as suas leis, e a partir dali, Deus lhe incumbiu de que eles fossem uma nação santa, para que as demais nações fossem abençoadas através de Israel. Como nós conhecemos, Israel fracassa. Israel se rebelia, desobedecem. Com o passar dos anos, quando não tinha ninguém, quando a humanidade estava perdida no pecado, como gosto bem de frisar o Salmo 14 e o 53. O Salmo 14 e o Salmo 53. Os dois falam a mesma coisa. Onde fala que Deus olhou do céu para a terra, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas Deus não achou nenhum sequer. Todos se desviaram. Juntamente todos, todo mundo se fez imundo. Não havia quem buscasse a Deus. Israel se desviou. Israel rejeitou a Deus. Então Deus envia Jesus. E Jesus se fez homem. Se fez um de nós.
como um de nós, para vir a esse mundo, nascer de uma mulher, concebido pelo Espírito Santo, para revelar a glória de Deus para nós. Primeiro Deus tomou uma nação, agora Deus envia o seu próprio Filho. O próprio Deus veio pessoalmente. O homem se gloria de que o homem, no dia 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, com outro amigo, subiu até o céu e pisou na lua. O homem se gloria desse feito, onde ainda muitos duvidam que tenha se feito isso. Mas o homem não se gloria de um feito maior, que foi o que Deus fez, descer do céu e pisar na terra. Qual é o feito maior? É o homem ter saído da terra e pisado na lua, ou Deus descer do céu e pisar nessa terra? Qual dos dois é o maior feito que alguém fez, pelo qual se podia gloriar e exaltá-lo? Logicamente é o que Deus fez. Porque Deus fez isso. Ele desceu do céu e pisou aqui na terra como homem, se fazendo um de nós, para nos salvar. Para morrer, pagar o preço por nós, para que, aceitando esse preço, sejamos salvos. Jesus veio, fundou a igreja dele, edificou a igreja dele, sobre ele, e o designou que ela fosse e pregasse a palavra de Deus, com o objetivo de levar o homem, a mulher, o ser humano, a reconhecer o seu pecado, o seu estado pecaminoso, se arrependessem, se convertessem, para que esses pecados que ele cometera venham a ser apagado, perdoado, e ele possa novamente reatar a comunhão e a convivência com Deus. Jesus fundou a igreja com esse papel, com esse intuito, irmão. Assim como Deus fundou Israel como igreja do Antigo Testamento, para que essa igreja, Israel, revelasse ao mundo as bem-aventuranças de Deus. Israel fracassou. Jesus agora veio pessoalmente. O Deus veio pessoalmente, encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, por quem também Deus criou o mundo. Glória a Deus. Jesus edificou a igreja, irmão, com um papel fundamental na terra, de pregar a sua palavra,
Jesus, quando ele apareceu, primeiramente o seu antecessor, chamado João Batista, aonde lemos, capítulo 3 do Evangelho de Mateus, aonde João veio pregando o arrependimento, pregando que as pessoas se arrependessem, porque o reino de Deus era chegado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Papel fundamental que a igreja tem. A igreja não foi fundada para ser rica, para ganhar dinheiro, para ter milhões na conta bancária aplicado. Não, irmão. Para construir megatemplos, não. A igreja, ela foi fundada como a agência do reino de Deus para pregar, aliciar súditos para que entrasse no reino de Deus. O papel da igreja é esse, irmão. Pregar a palavra de Deus para trazer as pessoas para entrar no reino de Deus. Porque duas coisas aí são diferentes. A igreja e o reino. O reino e a igreja. São duas coisas distintas. A igreja, ela está a serviço do reino de Deus. A igreja não é o reino, mas ela é a agência desse reino, que alicia pessoas para entrar no reino. É o papel lindo, o papel fundamental da igreja. E quem é a igreja? A igreja são todos aqueles que creem em Jesus, que professam, que se batizam, que se convertem, viu? E que vive submisso ao rei deste reino que é Jesus. A igreja, ela está a serviço do reino de Deus. Então Jesus disse, através de João Batista, arrependei-vos. Essa é a mensagem, irmão. A mensagem da igreja é essa: se arrepender. Pregar o arrependimento dos pecados. Aí Jesus perdoa e purifica o homem. E santifica o homem. Mas primeiramente o homem tem que ser convencido, para então ele ser convertido. Após se arrepender daquilo que ele vem a entender e a conhecer que é pecado e que ele praticava era pecado. Esse é o papel da igreja. E é nisso que nós estamos vendo a igreja pecar. Em não pregar contra o pecado. Em não pregar o arrependimento. Em não pregar o que é pecado. O que é pecado, irmão? Pecado é errar o alvo. Pecado é transgredir o mandamento de Deus. Pecado é transgredir. O que é transgredir, irmão? É ir além. É avançar.
Quando você vai além do que Deus manda, do que Deus determina para você seguir, você peca. Deus falou para Adão: de toda árvore que está no jardim, dela você comerá livremente. Mas da árvore que está no jardim, a da ciência do bem e do mal, dela você não comerá. Porque no dia em que você dela comer, você morrerá. Você pode comer de todo fruto, de toda árvore que está no jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no jardim, dela você não comerá. O homem transpassou, ele avançou a isso. Tomou o fruto e comeu. Então ele avançou, ele transpassou, transgrediu, pecou diante de Deus. Foi punido. Todos sofremos. A humanidade, o mundo, a terra sofre por causa desse pecado de transgressão que o homem cometeu. Ele errou o alvo, pecando contra Deus. Lamentável. Pois bem, mas Deus, irmão, na sua misericórdia, na sua bondade, diante desse ato, dessa atitude do homem, Deus, que é misericordioso e infinito em amor, ele proveu para o homem um meio, uma condição para que o homem entendesse que o que ele fez é pecado e que ele então se arrependa, sinta o seu pesar pelo pecado cometido diante de Deus e se volte para Deus. E quem tem que fazer esse papel é a igreja, através da pregação da palavra de Deus, através da pregação do evangelho. João veio pregando o arrependimento. Nós lemos também no capítulo 4 de Mateus, aonde Jesus também veio pregando a mesma mensagem que João Batista pregava. João foi o antecessor de Jesus. Ele foi o precursor de Jesus. Ele veio pregando na frente de Jesus. Ele veio antes de Jesus para pregar aquilo que Jesus ia pregar. Então, João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus, no capítulo 4, ele também pregou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E lá onde nós lemos em Lucas 17, quando os fariseus interrogaram a Jesus, quando que viria o reino de Deus, Jesus então falou para ele que o reino de Deus não vinha com a aparência
exterior que se podia ver. Mas Jesus deixou claro para eles, quando disse isso, que o reino de Deus estava entre vós, ou seja, estava dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus quis dizer que o reino daquela era espiritual. Era espiritual. E que quando ele disse que estava dentro deles, entre eles, Jesus queria dizer que o reino de Deus está no coração daqueles que verdadeiramente reconhecem o Senhor desse reino. Quem faz parte do reino são aqueles que se submetem a Deus, às ordenanças de Deus. Há muitas pessoas que eles estão na igreja, mas eles não fazem parte do reino. Porque entrar no reino não é o mesmo que pertencer, ou melhor, entrar na igreja, pertencer à igreja, não é o mesmo que entrar no reino, irmão. Não, não é. Pertencer à igreja não é o mesmo que entrar no reino. Há muitos crentes que eles estão na igreja, eles pertencem à igreja, mas não entraram no reino de Deus, porque eles não vivem segundo as ordens deste rei, desse reino. Na igreja eles são uma coisa, na rua eles são outra. Na igreja você conhece ela, você conhece ele como crente. Mas na rua você não conhece ele ou ela como crente. Porque eles se transfiguram. Eles se modificam. Eles vivem, vestem, andam conforme esse mundo. E uma vez que você foi tirado para fora, para entrar no reino de Deus, você não pode mais viver ou andar conforme o curso do mundo do qual você foi chamado para sair para fora dele. Se você vive conforme o mundo, é porque você nunca saiu de dentro dele para fora. E se você saiu, você trouxe o mundo com você. É o que tem acontecido. Quando Moisés tirou o povo do Egito, muitos saíram do Egito, mas trouxeram o Egito com eles. Trouxeram a saudade das coisas do Egito com eles. Há muitas pessoas que elas saíram do mundo, aparentemente saíram, entraram na igreja, mas trouxeram coisas mundanas com elas. E muitos pastores não combatem isso. Há muitos pastores que não combatem essas práticas. Eles vieram, trouxeram e estão com elas dentro da igreja. E isso é um perigo para a igreja. Quando Israel saiu do Egito, um povo misto, egípcios, vieram junto. E esses egípcios que acompanharam o judeu, foi um tropeço para Moisés. E é o que está acontecendo na igreja hoje em dia, irmão. Há muitos que saíram do mundo, mas trouxeram coisas do mundo com eles para dentro da igreja. Mas eles só estão na igreja. Eles não entraram no reino. Porque primeiramente você entra no reino, para aí você pertencer à igreja.
Não se pertence primeiro ao reino e depois não pertence à igreja, não. Não, irmão. E não se entra na igreja para se pertencer ao reino. Primeiro você entra no reino de Deus, para aí então você entrar na igreja. Porque o papel da igreja é pregar para você entrar no reino. Aí quando você aceitar o reino de Deus, você se submeter ao rei deste reino, tornar-se súdito deste reino, aí você entra na igreja. É assim que funciona. Pertencer à igreja não é o mesmo que entrar no reino de Deus. Não. Há muitas pessoas que eles estão dentro da igreja, mas eles não mudaram. E esses não pertencem ao reino de Deus, porque eles não estão subordinados ao rei, ao senhor desse reino. Eles não estão. Eles vivem ainda a vida velha deles mesmos, a vida velha mundana. Então a igreja ela tem que chamar a pessoa ao arrependimento, a se arrepender. João pregou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro de você. Ele está entre vocês. Dentro. Basta apenas você aceitar e submeter-se ao Senhor, ao rei deste reino. A igreja, quando ela saiu para pregar, Atos 3,19 é onde nós lemos, nós vemos que a mensagem não era diferente. Era a mesma mensagem. Arrependei-vos e convertei-vos. Duas coisas, irmão. Ninguém se arrepende e não se converte. Se ele dizer que ele se arrependeu, mas não há conversão, o que é conversão? Dá meia volta. Perceber que estava indo no caminho errado, dá uma meia volta e volta. E entra no caminho certo. Então, se a pessoa dizer que ela se arrependeu, mas você não vê nela mudança, transformação, regeneração, ela não se converteu. Ela não se converteu. Não houve conversão nessa pessoa. Ela não voltou para trás para entrar no caminho certo, que é Jesus. Porque Jesus é mudança. Jesus é transformação. Jesus é regeneração. Jesus é vida com Deus, é vida em Deus, é vida nova. Se não há mudança na sua vida, no seu corpo, que retrata a liberdade, a salvação na alma, é porque você não se converteu, irmão. Você não se converteu, irmã. Se você continua usando as coisas mundanas, é porque você não se converteu. Isso é uma realidade. Você não se converteu. Arrependei-vos e convertei-vos. E não há como alguém dizer que se converteu sem que não tenha se arrependido. Uma coisa está ligada à outra. Arrependei-vos e convertei-vos. Quem se arrepende dos pecados, da vida mundana, pecaminosa, andando conforme o curso deste mundo, ele muda. Porque ele entende que a vida que ele vivia era errada, não era conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então ele se arrepende, aí ele muda, ele se converte. O que é que Paulo diz a Romano, no capítulo 12, versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá aí. Não se conformar com esse mundo é não tomar a forma
redonda deste mundo. Não tomar forma de vida pecaminosa que esse mundo vive de Deus. Mas é antes transformai-vos. Está aí. Convertei-vos. Está aí. Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso, irmão. Não tomar a forma do mundo. Não viver conforme o mundo. Conforme as práticas do mundo. Mas antes se transformar. Agora pela renovação do entendimento. Aquilo que nós entendíamos como normal, aceitava como tudo normal, agora entendendo que não é normal isso, não é vida isso, não agrada a Deus isso, não é assim que Deus quer assim, então a gente transforma, a gente nos transforma, nos converte. Aí, os pecados são apagados, perdoados, apagados, de maneira que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Aí, a condição de pecador que nós tínhamos, agora não temos mais. Agora somos remidos. Pecador, mas remido. Não andamos mais na prática do pecado. Podemos pecar, se não vigiarmos, sim. Mas reconhecemos cotidianamente, pedindo misericórdia, graça, vamos nos arrependendo, Deus vai nos perdoando e vamos andando, caminhando. Mas precisa arrepender-se, converter. Há muitos que dizem que se arrependeram, mas é mentira. Porque dizer que se arrependeu, mas não se converte, então não se arrependeu. Só se converte, só muda, só se transforma quem se arrependeu. E só se arrepende quem entende que a vida mundana é uma vida que não agrada a Deus. A vida fora do padrão de Deus não agrada a Deus. Por isso que Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação. Primeiro se tem um entendimento renovado. O entendimento nosso antes era obscuro, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, o diabo, cegava o nosso entendimento para nós não enxergarmos pela luz do Evangelho, que é a glória de Deus. O Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus, que alumia tudo, aclareia tudo. Mas agora, com o nosso entendimento aclareado pelo Evangelho de Cristo, nós agora entendemos qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus para nós, seres humanos, qual é a vida que Ele quer que nós vivamos, que nós praticamos. Aí, nós nos transformamos conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Aí nós passamos a ser mordomo de Deus. E o mordomo, ele não veste o que quer ou como quer, mas sim como o seu Senhor quer e determina. Então nós agora, transformados, aí nós não nos conformamos mais com o mundo. Ou seja, não tomamos mais a forma mundana. Mas primeiramente tem que ter o entendimento renovado. Crente que não se transformou,
é porque ele não teve o entendimento renovado pelo Evangelho de Cristo, que é o poder, a glória de Deus. E se ele não se transformou, ele continuará se conformando com esse mundo. Se ele vive conforme o mundo, é porque ele nunca se transformou. Uma coisa, irmão, acarreta a outra. Uma coisa chama a outra. Primeiro é o entendimento renovado. Aí a gente se transforma. Se transformando, nós não nos conformamos mais com esse mundo. Não tomamos mais em nosso corpo, em nossa vida, em nossa maneira de viver, de ser, a forma mundana de viver desse mundo. Aí os nossos pecados são perdoados e apagados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais apagado os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. A presença de Deus vem na nossa vida, é quando nós nos arrependemos e nos convertemos, irmão. Aí, a presença de Deus chega na vida do crente arrependido e convertido, que não anda mais conforme esse mundo, mas transformado, após entender qual é a vontade de Deus, ele então se dá a ela, para viver conforme ela, para assim agradar a Deus e glorificar a Deus neste mundo. Aí, com a presença do Senhor, vem a calmaria, vem o tempo de paz, de bonança, pela presença do Senhor. Arrependei-vos. É isso que a igreja tem que pregar. Arrependimento de pecado, irmão. Arrependimento dos pecados. O papel da igreja fundamental é esse: pregar o arrependimento. Pregar para as pessoas se arrepender do pecado. Falar para as pessoas do que é pecado. O porquê que é pecado? Porque fere a santidade de Deus, desobedece a Deus, transpassa o mandamento, as ordenanças de Deus, o querer, a vontade de Deus. Isso é pecado. Temos que andar em conformidade com a santa palavra de Deus, que é o querer e a vontade de Deus na nossa vida. Lamentavelmente a igreja tem pecado nesse quesito. As pessoas estão na igreja hoje, você não vê mudança, você não vê transformação, você não vê conversão. E parece que tudo é aceito normalmente. O pecado tem sido aceito dentro da igreja como algo normal, aceitável. E não é normal não, irmão. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença entre o justo e o ímpio, o santo e o profano. Há uma diferença. Não é a mesma coisa como muitos crentes estão querendo. Não, irmão. Santo é uma coisa, profano é outro. Justo é uma coisa, ímpio é outra. Quem serve a Deus tem um jeito. Quem não serve tem outro jeito. E outra vez verei a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Queridos, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós, dentro de vós. Está no coração.
dos que verdadeiramente reconhece, aceita o Senhor e Rei Jesus Cristo. Aí você vive na dimensão do reino do céu. Mas se você vive uma vida mundana, na vaidade, na sensualidade, no pecado, como nós estamos vendo hoje dentro das igrejas, você pertence à igreja, mas você não entrou no reino do céu. Porque você não vive na obediência à vontade e ao querer do Rei e Senhor desse reino do céu, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Arrependei-vos. Esse é o papel da igreja. Pregar para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas se convertam. Hoje parece que não precisa mais se converter, se transformar. Isso é porque Jesus nunca entrou nessas pessoas. O reino de Deus nunca entrou nessas pessoas. Porque elas nunca entraram no reino. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Que Deus tenha misericórdia e que venhamos a nos arrepender, a nos converter de verdade. De dentro para fora, irmão. A conversão, ela é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro, é na alma. O corpo, ele mostra, pela mudança de vida, que a pessoa vem a viver diferente da vida anterior, quando ele ou ela não conhecia a Jesus. Aí vão ver a alma dela liberta. Entregue-se ao Rei e Senhor do reino dos céus que está entre nós, que é Jesus Cristo. Pelo contrário, irmão, você nunca deixou Jesus entrar em você. O corpo, ele é como... O corpo, ele é para a alma, como a lua é para o sol. É isso que o corpo é para a alma. O que a lua é para o sol. O que a lua é para o sol? Uma refletora da luz do sol. O corpo é um refletor da luz da alma. A alma que é liberta, salva, remida, lavada, enxugada pelo sangue de Jesus, através da palavra, o corpo reluz essa libertação, essa salvação. Você não põe mais no corpo o que é do mundo, o que é mundano. Aí você está refugindo a luz que está na tua alma. O sol, ele tem a luz própria. A lua não tem. Mas ela reflete a luz do sol. Nós vemos a luz do sol através da lua. As pessoas, o mundo precisa ver a minha salvação, a minha libertação na alma através do meu corpo. De como eu apresento o corpo ao mundo exterior. As pessoas à minha volta. Será que elas estão vendo diferença? Será que elas estão vendo naturalidade no meu corpo, no meu ser? Se não tiver, porque você nunca foi liberto. Porque você nunca deixou Jesus entrar na tua vida. Você veio a Jesus, mas não deixou Jesus entrar em você. É o que muitos estão fazendo. Eles vêm a Jesus, fica alegre com Jesus, chora, sorri, canta, prega, mas nunca deixaram Jesus entrar dentro deles. Por isso que não há mudança, ninguém vê mudança. Vê tudo igual, vê igual ao mundo, igual a ele, igual a ela. Não vê diferença em relação àqueles que não servem a Deus, seu modo de vida. É porque Jesus nunca entrou, irmão. Essa é a verdade.
Queridos, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Que Deus seja na tua vida. E que a igreja volte a pregar o arrependimento, a pregar contra o pecado. A dizer que o pecado ainda é pecado e sempre será pecado. E que o papel, a condição para os pecados serem apagados é se arrepender e se converter deles. Não praticar mais. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te guarde. Grande abraço. Fica com Deus. Amém, Jesus. Amém e amém para a glória.